Olá, queridos alunos. Hoje falaremos sobre limite do trabalho e do repouso, tomo 2, módulo 12, roteiro 4. Tem limite do trabalho e necessidade de repouso? Nós vimos na aula passada que o trabalho é uma lei. Exatamente. E por ser uma lei, eu trouxe até uma mensagem do livro de Leon Denis, Socialismo e Espiritismo, em que ele nos fala: o trabalho é um dever social para todos os seres em via de evolução. Essa não se acomoda na beatitude ociosa nem passiva. Ao contrário, a atividade do ser aumenta segundo a medida de sua elevação. Porém, a uma certa altura, o trabalho é puramente intelectual e sem cansaço. Sobre o nosso planeta inferior, tudo precisa de esforços. Aquele que vive ociosamente, se aproveitando do trabalho de outrem, deve lembrar-se que, desta forma, obrigam outros homens a desenvolver mais atividade no domínio da produção. Todos devem participar da obra social intelectualmente ou materialmente. A união da inteligência do trabalho é necessária para garantir e equilibrar a obra humana. Então, Leon Denis nos mostra, através da sua obra Socialismo e Espiritismo, a qual eu recomendo a todos a leitura, de uma obra fantástica. Eu confesso que a princípio recebi com muita rejeição, porque via nisso uma questão política, e quando li realmente me surpreendi. O que Leon Denis vai nos trazer, ele efetivamente é um protocolo econômico para qualquer nação que queira se desenvolver. Ele simplesmente é fantástico. Recomendo a leitura dessa obra. Mas ele também nos fala a necessidade do trabalho e do repouso. Kardec vai nos apresentar isso. Mas temos que ter cuidado para não nos tornar ociosos, como Leon Denis está a nos dizer. E Kardec também vai nos falar. Então, o limite do trabalho. O limite do trabalho é o limite das forças. Não obstante, Deus dá liberdade ao homem, assim cabe a ele impedir que haja excesso de trabalho, pois todo abuso que se cometa, quer imposto pelo próprio interessado, quer pela sujeição a que submete o seu próximo, configurar-se-á em transgressão à lei de Deus. Então, nós vamos ver que, mesmo estando à frente no comando de um empreendimento, quando eu imponho aos meus empregados, aos meus subordinados, um excesso de trabalho, eu estou infringindo, estou transgredindo uma lei de Deus. O homem consciente de seus deveres deverá mobilizar todos os recursos disponíveis ao seu alcance para evitar a exploração do seu semelhante através de uma sobrecarga de trabalho, concorrendo assim para que haja justiça social. Então, um bom empreendimento, aliás, o melhor empreendimento é aquele que cuida do seu maior patrimônio. Qual é o maior patrimônio que uma empresa tem? Seu funcionário. O seu funcionário, o seu trabalhador. Então, o empreendedor, ele precisa ter em mente que, para ter sucesso, para ter a lealdade do seu empregado, para que seu empregado se dedique prontamente a elevar a sua empresa, que ele tem em mente a necessidade de cuidar do seu patrimônio, que, aliás, deveria estar guardado a 7 chaves, que é a sua mão de obra, que é o seu trabalhador. E por isso que as nossas legislações, ela cria uma regra para atender a todos. É claro que, apesar da doutrina nos esclarecer que o limite do trabalho é o limite das forças, isso é diferente para cada uma das pessoas. Com certeza. Mas uma empresa, ela não pode também ficar colocando particularidades. Então, ela cria uma regra geral e isso é observado. Então, o bom empregador, ele vai olhar o seu empregado baseado nas leis que foram formuladas com base em estudos da capacidade humana. As próprias escrituras, a própria passagem de Jesus, nos fala algo semelhante sobre o servo útil e o servo inútil. Então, o servo inútil é aquele que faz aquilo que foi contratado. E o servo útil é aquilo que faz o que foi contratado e algo mais. E quando eu estou diante desse funcionário, desse trabalhador, eu preciso olhar esse indivíduo com muito carinho, com muita cautela. Ele efetivamente é meu patrimônio, ele efetivamente é o sucesso de meu empreendimento. Então, as exigências e competições existentes no mundo moderno vêm contribuindo para que o número significativo de pessoas adote comportamentos compulsivos em relação às atividades laboral,
são pessoas denominadas workaholics, palavra inglesa usada para designar pessoas que têm compulsão para o trabalho. Elas trabalham em excesso, vivem e respiram do trabalho 24 horas por dia. Então eles se tornam um escravo, um dependente. Eles acabam adoecendo, eles acabam confundindo a sua vida pessoal com o trabalho. E isso também não é legal. Eu acho que não existe uma imposição do empregador. Nesses casos, é a própria pessoa que está se impondo um ritmo de trabalho excessivo. E normalmente, quando nós encontramos indivíduos desta natureza que busca no trabalho compulsivamente, ele está a buscar uma substituição de algo que lhe falta. Normalmente o que lhe falta é se tornar um ser mais caridoso, um ser mais amoroso, ocupar seu tempo de lazer para servir. Aliás, Kardec recomenda muito essa questão de se dedicar à doutrina espírita, não durante o seu trabalho, mas durante o seu momento de lazer. É isso que Kardec nos fala. Então essas pessoas eles acabam adoecendo. Porque eles, por não encontrar as razões do seu viver, por não encontrar sentido às suas vidas, mergulham excessivamente no trabalho até encontrar, infelizmente, o seu fim, a sua doença, e que lhe trará consequências severas no mundo espiritual quando desencarnar. Em algumas regiões da Terra, em algumas circunstâncias, alguém que utiliza a força dos trabalhadores poderá impor aos seus subordinados um excesso de trabalho. Esse excesso é, sem dúvida, uma má e irresponsável ação, já que todo aquele que tem o poder do mando responderá pelo excesso de trabalho que impõe ao seu subordinado. E isto é uma transgressão da lei do Pai Celestial. Não tenha dúvida que toda vez que eu impuser um ritmo de trabalho quase que em regime de escravidão, quando não em escravidão, eu estou a transgredir as leis do Criador e, consequentemente, eu terei que responder por essa ação. E isso não ficará impune, não ficará desapercebido aos olhos do Criador, porque tenho eu o dever de cuidar do meu irmão fraternalmente. Eu necessito do seu trabalho, eu necessito da sua mão de obra, mas não posso fazer dele meu escravo. Eu preciso ter a consciência de dar a ele aquilo que é o limite de suas forças, não explorá-lo. Então, o trabalho escravo, ainda existente em muitas nações, inclusive no Brasil, foi uma prática muito comum no passado. Na época exclusivamente agrícola, a produção exigia uma mão de obra permanente, não remunerada. Por muitos anos, após o período da Revolução Industrial, o trabalhador era remunerado, mas em contrapartida deveria assumir o ônus de uma desumana carga de trabalho, sem descanso ou com pouquíssimo tempo destinado ao repouso. Nesse sentido, o Espiritismo esclarece que devemos ser muito cuidadosos, pois não é correto abusar da autoridade, impondo ao subalterno excessivo trabalho. Segundo os espíritos orientadores, quem assim procede está cometendo uma das piores ações. Todo aquele que tem o poder de mandar é responsável pelo excesso de trabalho que impõe aos seus inferiores, porquanto, assim fazendo, transgride a lei de Deus. Então nós vamos ver que repetidamente nos é apresentado um dos grandes crimes contra a humanidade, a escravidão do outro ser, do seu irmão. E sim, o fato de estarmos em desigualdade social por questões de talento, por questões até mesmo kármica, não me autoriza explorá-lo, não me autoriza tirar proveito, muitas das vezes, desse sofrimento desse chefe de família, dessa chefe de família, que, pela sua necessidade para poder manter os seus filhos, aceita, se subjuga a esse mando exagerado, desrespeitoso que alguns fazem. E com certeza essa prática realizada por esse empreendedor não ficará impune aos olhos do Criador. E é uma lástima que, apesar de legalmente abolido, a gente encontra aí tantos casos revelados aí de pessoas trazidas como imigrantes ilegais e acabam se subordinando a uma escravização por terem preso os seus documentos, os seus passaportes, sendo impostos, sendo ameaçados. Então é muito triste essa situação que a gente ainda encontra nos dias de hoje. E o mais grave, e aí me permitam, quando nós temos conhecimento e pelos nossos vergonhosos atos de omissão nos silenciamos diante de um bárbaro crime da exploração através da escravidão. Tenho eu o dever de levantar a minha voz,
tenho eu o dever de gritar aos quatro ventos quando não tomar a frente para combater esses tipos de ato? Porque sim, é Jesus que vai nos orientar e nos dizer que nós devemos ser pacíficos nas nossas ações, mas jamais, em momento algum, passivo. Jesus jamais foi passivo em qualquer transgressões à lei do Criador. Jamais coadunou com o crime, jamais aceitou por aceitar ou por ser conivente, não tolerante, mas conivente com o crime. Jesus levantava sua voz, sim, e como um trovão, ele gritava aos quatro ventos em protesto para que esses atos fossem combatidos. Cabe então a todos nós, espíritas ou qualquer outra religião, mas na condição de humanos, combatermos essa transgressão ética, que eu não vou chamar nem de moral, ética, porque sim, moral ela já foi no passado autorizada a fazer. Ética nunca foi autorizada, nunca houve a autorização de quem quer que seja para que o homem explorasse o outro homem, seja sob que circunstância, qual fosse o interesse. Não cabe ao homem a exploração. E é por isso que a ética recomenda o combate firme, o combate contundente contra essas ações. Cabe a todos nós a luta constante e denunciarmos as autoridades competentes quando não estamos à frente de projetos para combater esse tipo covarde, desumano de atitudes que muitos homens ainda praticam, ainda no solo brasileiro assistimos essa condição, trocando muitas das vezes a dignidade, a necessidade de seres para explorá-los, para ter vantagem em seu trabalho, à custa do sacrifício, quando não levando esses irmãos à morte. E eu, em silêncio, tudo assisto e não levanto a minha voz. Então, o repouso, constituindo-se em uma lei da natureza, é necessário após o trabalho, não só para refazer as forças do corpo, como também para dar um pouco mais de liberdade ao espírito, para que possa elevar-se acima da matéria. O forte deve trabalhar para o fraco. Na falta da família, a sociedade deve ampará-lo. É a lei da caridade. É assim que, em uma relação social elevada, os homens devem compensar-se uns aos outros na busca da fraternidade e na organização de uma sociedade cristã de fato. Verdade, o trabalho precisa de repouso. A alma, o espírito, precisa refletir, precisa descansar, precisa, digamos, ganhar asa para poder criar. Então, o repouso é necessário. Mas note, aqui nos adverte a necessidade do forte trabalhar para o fraco. Da falta da família, a sociedade deve ampará-lo. É a lei da caridade. Mas não confundamos caridade com abuso. Porque sim, a questão é sermos misericordiosos aos necessitados, mas não criar eles uma forma de escravidão também. Porque sim, quando eu somente alimento esses seres, quando eu somente dou pão a esses seres, sem lhes dar a oportunidade de sair desta condição, eu os torno escravo também. Então, alguns irmãos pensam estar fazendo caridade quando dão suas bolsas, quando atendem às necessidades básicas de outros irmãos, acham que estão fazendo uma grande obra, quando na verdade, muitas das vezes, estão subjugando esses irmãos. Por quê? Ao não dar a eles a condição de sair desse cenário, de criar a oportunidade, através de ensinamentos morais, ensinamentos religiosos, ele vai permanecer recebendo o alimento, porém, eternamente escravo. Não terá o repouso necessário para refletir a necessidade de se libertar, e como falamos sobre a lei do trabalho. Porque nesses casos, ele está alimentando famílias, sim, suprindo suas necessidades, porém, muitas das vezes também está alimentando um sistema que não vai permitir que esse ser alce voos maiores, porque ele vai ficar acomodado nessa situação e não vai buscar sair daquela situação. Na realidade, nós temos que, como você bem falou, oferecer sim o alimento necessário, porém, dar condições para que esse ser vai buscar outros caminhos. Através do desenvolvimento intelectual, precisamos incentivar o desenvolvimento intelectual através de ingresso em escolas, auxiliá-los e fazer com que eles compreendam a necessidade de estudar para se libertar dessa condição de somente alimentar com as migalhas que lhes são ofertadas, porque sim, hoje eu dou sopa, amanhã eu já não dou, mas a minha necessidade de fome ela é contínua e é diária. Então eu não posso entender que hoje eu dou sopa e amanhã eu não dou. Eu só dou sopa às quintas-feiras. E de sexta a quarta, como fica esse ser? Passa fome?
Então nós temos que repensar muitas das vezes o auxílio que nos é convidado a praticar através da caridade. Qual é o limite desse auxílio e o que devemos acrescer a esse auxílio para auxiliar esse irmão a sair desse anonimato, sair dessa condição, soerguer-se, ganhar asas para que ele possa efetivamente alçar voos muito maiores, porque sim, ele foi criado para esta condição de ser um ser angelical, assim como todos nós. Ele também tem o direito de se tornar um ser angelical, mas ele precisa também ter vontade e ter esforço. É preciso que nós auxiliemos esses seres a romper, a abrir essas barreiras que tantos dificultam o crescimento. Então não basta alimentar com a comida que vai saciar o seu corpo físico. É preciso alimentar com a sua intelectualidade para saciar a sua mente. É preciso alimentar através da religiosidade o seu espírito para que ele possa evoluir. Isso é missão de todos nós. Isso é missão de um espírita. Então, o simples fato de dizer que está fazendo caridade porque eu dou sopa às quintas-feiras, isso não é caridade. Isso é criar dependência, isso é criar sofrimento, isso é limitar ao ser, é não dar oportunidade ao crescimento desse indivíduo. Precisamos repensar essa atitude. É preciso fazer que o ser efetivamente se alimente, porque sim, existe uma frase que nos fala a dignidade do homem medida pelo tamanho da sua barriga, né? Então muitas das vezes a fome vai te destruir a tua dignidade, sim. Mas uma vez resolvida a questão da fome, é preciso alimentar o ser com condições intelectuais, condições religiosas, para que ele possa alçar efetivamente voos. Então o convite não é que se deixe de fazer o fornecimento de alimentos, não. É simplesmente ampliar esses horizontes para que não fique somente no fornecimento de alimentos, e sim abrir espaço para que esse ser possa evoluir em outras áreas. Então o limite do trabalho e do repouso é observado inclusive no plano espiritual. André Luiz nos faz inúmeras referências a respeito deste assunto em sua obra. Em Nosso Lar, por exemplo, nos informa: aqui, em verdade, a lei do descanso é rigorosamente observada, para que determinados servidores não fiquem mais sobrecarregados que os outros, mas a lei do trabalho é também rigorosamente cumprida. Então o que ele está me dizendo? Ele está dizendo que no mundo espiritual nós vamos continuar trabalhando, mas alguns espíritos ainda muito materializados necessitam do repouso. Eles ainda têm a percepção de um cansaço, diferente de um espírito evoluído, cujo trabalho dele é puramente intelectual e que não tira a sua validade, como estudamos no tomo anterior, mas que não necessita desse repouso, tal qual aquele trabalhador que ainda vai fazer trabalhos, digamos, quase que manuais. Esses espíritos precisam e necessitam do repouso também no mundo espiritual. E é observado também uma questão de que ninguém fique sobrecarregado. Ou seja, o trabalho é dividido igualmente para todos, onde todos vão dar sua parcela de contribuição para o todo. E aí eu abro uma vírgula que é muito comum nas casas espíritas, nossos irmãos se assoberbarem de todos os trabalhos da casa e não querer dar oportunidade a outros irmãos, principalmente os irmãos que estão chegando, que necessitam trabalhar na casa, que gostariam de colocar seus talentos a serviço da casa. Ele se acha o mais importante da casa, ele não dá oportunidade para ninguém, ele não descansa e acaba acontecendo o quê? Adoecendo, acaba se afastando da casa por doença. Quando desencarnam, tem uma triste decepção ao descobrir que tudo aquilo que ele pensava ser um trabalho caridoso, na verdade, era o ego dele que estava a trabalhar, era a vaidade dele que estava a trabalhar. E ele terá dolorosos momentos na erradicidade para repensar suas equivocadas condutas na casa espírita. Porque sim, há trabalho para todos, na seara do Pai, há espaço para todos esse plantio. É preciso termos a capacidade de compreender que eu não sou insubstituível e que eu posso e devo abrir espaço para que o meu irmão venha para essa seara trabalhar e coloque seus talentos a serviço do Criador, porque todos nós somos convidados a trabalhar. E ninguém é insubstituível. Com certeza. Todos têm a sua importância naquela engrenagem, que é uma casa espírita ou qualquer outro empreendimento, seja ele filantrópico ou não. Todos são importantes porque todos dão a sua contribuição. E é muito melhor ter mais gente fazendo pouco do que poucos fazendo muito. A contribuição é sempre valorosa, porque cada um dá a sua opinião, cada um tem uma forma de ver, de enxergar, e todos contribuem para que a obra fique maravilhosa. Exatamente.
O aposentado. A natureza exige o emprego de nossas energias e aqueles que se aposentam, sentindo-se ainda em pleno gozo de suas forças físicas e mentais, depressa caem no fastio, tornando-se desassossegados, irritadiços ou hipocondríacos. Alguns tentam eliminar o vazio de suas horas em viagens, outros em diversões, quase todas, porém, se cansam de uma coisa e outra, entregando-se, por fim, ao alcoolismo, à jogatina e outros vícios que lhe arruinam, de vez tanto a saúde como a paz íntima. Abalizados, psiquiatras e psicanalistas afirmam com exato conhecimento de causa que todos os seres humanos precisam encontrar alguma coisa que possa fazer, pois ninguém consegue ser feliz sem que se sinta útil ou necessário a alguém. Então é muito comum nós assistirmos irmãos que atingiram a plenitude do trabalho, se aposentam e nada mais querem fazer. O que acaba acontecendo? Adoecem. Talentosos seres vão definhar, vão murchar no canto de uma casa, num sofá, porque se negaram, ainda em pleno vigor intelectual, se negarem a servir. E dirão, eu não tenho onde colocar meu talento. Tem sim, tem sim. Tem muitos jovens precisando de nosso auxílio na orientação, num caminho a ser seguido. Tem muitos jovens precisando do conhecimento e nós, por experiência, por talento, podemos dar essa oportunidade a esses jovens. Tem muitos seres ainda necessitando de aconselhamento, de como trafegar na vida pelas dificuldades que ela se apresenta. Então, nenhum aposentado pode dizer, eu não tenho nada para ofertar. Todos nós temos para ofertar. O que nós precisamos é sair da nossa zona de conforto, sair daquele sofá fétido que normalmente ficamos vendo televisão, para colocar em movimento. Caridade é amor em movimento. Colocar esse amor em movimento a serviço do próximo. Porque sim, se cada um de nós dermos a nossa parcela de contribuição para auxiliar na transformação do outro, a humanidade melhora. É preciso trabalhar isso, é preciso compreender a importância do papel de cada um de nós, em especial do aposentado. Eu posso não necessitar mais colocar meu esforço para ser remunerado, mas posso dar gratuitamente aquilo que eu acumulei ao longo de minha existência. Eu deixar de ser inútil para me tornar útil à sociedade. Esse é o dever de todos nós, é um processo de consciência. E quando eu assim ajo, necessariamente eu estarei me libertando de todas as doenças depressiva, psíquica, que assolam o indivíduo em uma determinada idade. Sirva, esse é o caminho, essa é a cura de todos nós. Então o remédio que cura é o remédio que mata. Assim, todo excesso traz uma carga de desequilíbrios, impondo ao homem severas consequências pela inobservância da lei da natureza. Logo, dividindo o tempo entre o trabalho, o lazer, ação e espairecimento, ampliam-se as possibilidades da existência do homem, que então flui a decorrência do progresso na saúde, nas manifestações artísticas, na cultura, no prazer dispondo de tempo para atividades espirituais, igualmente valiosas, se não indispensáveis para a sua paz interior. Mediante o trabalho remunerado, o homem modifica o meio, transforma o habitat, cria condições de conforto. Através do trabalho a abnegação, do qual não decorre troca, nem permuta remuneração, ele se modifica a si mesmo, crescendo no sentido moral e espiritual. Então, olha aqui a doutrina nos mostrando a necessidade de todos nós colocarmos à disposição do Criador para servir. Eu uso muito uma expressão comum que a gente fala em sala de aula. Fomos convidados para entrar na lavoura do Pai para plantar. Esse é meu dever. Plantar. A colheita é de sua responsabilidade? Não, não é. A colheita não é de minha responsabilidade. Mas eu tenho o dever de plantar. Eu tenho o dever de semear. E todos nós temos esse dever. Aqueles que adquiriram um pouquinho de conhecimento devem passar, devem ensinar aqueles que ainda não atingiram essa esfera de conhecimento. Porque todos nós somos convidados a adentrar na lavoura do Criador para semear a sua terra. Esse é o dever de todos nós. Assim, encerramos mais esse capítulo, né? Espero que vocês tenham gostado, compreendendo que o trabalho é uma lei, mas o descanso também. Mas cuidado para não se tornar ociosos demais, julgando que é momento de descanso. Não, tudo tem o seu equilíbrio, tudo no seu tempo.
O trabalho em excesso mata, a ociosidade também mata. Precisamos encontrar o ponto de equilíbrio. E o ponto de equilíbrio me diz que, uma vez trabalhado, eu tendo o meu momento de lazer, eu preciso colocar a serviço do outro todo o meu talento. Façamos isso para que o mundo melhore. Ajude o mundo a se transformar, porque está em suas mãos, está em minhas mãos, está em suas mãos. A mudança depende de cada um de nós. E para fechar a nossa aula de hoje, eu trago também Socialismo e Espiritismo de Leon Denis, uma frase fantástica que ele fala o seguinte: ninguém eleva a si mesmo senão ajudando os outros a progredir na escala imensa, fazendo penetrar neles conhecimento e qualidades adquiridas. Fiquem em paz.